Bom dia a todos. Primeiramente agradecer a Deus. Quero aqui cumprimentar nosso povo de Itaúsul, povoado de Vilas Boas, zona rural, meu querido povo de Ordália e os internautas do Facebook, um bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Adelano para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem temos nos ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Declaro aberta a fala do expediente do dia. Solicito ao diretor da casa a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 39ª sessão ordinária de 2022, levada a efeito às 11 horas do dia 6 de 12 de 2022, no plenário Bernardo de Oliveira Lobo, Palácio da Pedra Grande, onde fizeram-se presentes os senhores vereadores Fernando Roberto da Costa, Ardelândia Oliveira Silva, Gilberto Fonseca Neto, Colemar Vicente da Silva, Wesley Jean Luiz Pedrosa, Luiz Antônio Batista de Moraes, Júnior César da Silva Felisberto, Kenny Vicente Pedroso e Narciso Silva Meirelles. Verificadas as formalidades legais e regimentais sob a proteção de Deus, foi declarada aberta a sessão. O senhor presidente cumprimentou os presentes e solicitou ao vereador Colemar que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Então declarou aberta a fase do expediente do dia, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada à unanimidade. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura do expediente do dia e consistiu em projeto de lei 035/2022, parecer da CCJ ao PL 01422 e requerimento 072/22 de autoria do vereador Wesley e requerimento 073/2022 de autoria do vereador Narciso. O senhor presidente, então, enviou as matérias à CCJ e declarou encerrado o expediente do dia e declarou aberta a ordem do dia, colocando em única discussão e votação o parecer da CCJ ao projeto de lei 032/22, o qual foi aprovado à unanimidade. Colocou a seguir em primeira discussão e votação o projeto de lei 032/22, que foi aprovado à unanimidade. Única discussão e votação do parecer da CCJ ao projeto de lei legislativo 014/22, o qual foi aprovado à unanimidade. Em primeira discussão e votação, o PLL 14/22, que foi aprovado à unanimidade. Por último, colocou em única discussão e votação os requerimentos 72 e 73, os quais foram aprovados à unanimidade. O senhor presidente, então, declarou encerrada a ordem do dia e consultou os vereadores as suas considerações finais, momento em que se manifestou o vereador Narciso. O senhor presidente, mais uma vez, agradeceu a Deus, aos vereadores, aos presentes e aos internautas, e nada mais havendo a ser tratado, convocou-os para a próxima reunião ordinária se realizar no dia 7 de 12 de 2022 e declarou encerrada a sessão, a qual o senhor Bruno de Paulo Garcia, assessor jurídico parlamentar, lavrou a presente ata, a qual após lida e conferida, segue assinada pelo senhor presidente e pelos secretários. A íntegra da reunião encontra-se disponível na rede mundial de computadores no Facebook da Câmara. Discussão da ata da sessão anterior. Votação da ata da sessão anterior.
Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Solicita ao diretor da casa a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei Legislativo número 1522, de 7 de dezembro de 2022, dá nome de Campo de Futebol Society Sebastião Batista Lopes, Sebastião Barbeiro, ao Campo de Futebol Society em grama sintética, situado na rua Ezequiel Lino, número 940, Vila Marina, saída para o distrito de Ordália e da outras províncias. O prefeito do município de Sul, Estado de Goiás, vai saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e manda publicar a seguinte lei. Artigo 1º. O Campo de Futebol Society em grama sintética, situado na rua Ezequiel Lino, número 940, Vila Marina, saída para o distrito de Ordália, nessa cidade, passa a denominar-se Campo de Futebol Society Sebastião Batista Lopes, Sebastião Barbeiro. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo encarregado de proceder à sinalização com o nome, bem como a implantação de placa indicativa ou monumento ao homenageado. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Leonardo Bernardo de Oliveira Lobo, aos 7 dias do mês de dezembro de 2022. Gilberto Fonseca Neto, do PSD. Justificativa. Nobres vereadores, nobre vereadora. Eu tenho a honra de representar a vossas excelências o presente projeto de lei para homenagear nosso grande amigo Sebastião Barbeiro. O campo de futebol sintético, mencionado no escopo do projeto de lei, na verdade, já leva o nome desse saudoso desportista teuçuense e, inclusive, recebeu tal homenagem em vida. Todavia, não existe uma formalidade dessa honraria, sendo que, pelo presente, passa a ter uma legislação municipal ratificando essa belíssima homenagem. Assim, cumpre esse parlamento homenageado pelo grande homem que foi, principalmente por ter sido um grande desportista teuçuense. Leonardo Bernardo de Oliveira Lobo, aos 7 dias do mês de dezembro de 2022. Gilberto Fonseca Neto, Betão, do PSD. Projeto de Lei Legislativo número 16/2022, de 7 de dezembro de 2022. Regulamenta a apreensão de animais de médio e grande porte soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana do município de Itaúsul e da outras províncias. O prefeito do município de Itaúsul, Estado de Goiás, vai saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e manda publicar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibida a criação e a circulação de animais de médio e grande porte em estado de soltura às margens das rodovias asfaltadas e às vias urbanas do município de Itaúsul. Parágrafo 1º. Considera-se animais de médio porte os ovinos, caprinos, suínos e os que sejam equivalentes ao seu tamanho ou peso. Parágrafo 2º. Considera-se animais de grande porte os equinos, bovinos, asininos, moares e aos que sejam equivalentes em tamanho e peso. Parágrafo 3º. Consideram-se soltos, inciso 1, animais encontrados em lugares públicos desacompanhados de proprietário ou responsável. 2. Animais em troca criados ou transportados de maneira desordenada ou apropriada sem devido acompanhamento ou assistência do responsável. Artigo 2º. A criação de animais de médio e grande porte no perímetro urbano do município de Itaúsul implicará 1. Na emissão de notificação com prazo de 48 horas para a retirada e destinação dos animais para fora do perímetro urbano. 2. Expirado o prazo prescrito no inciso 1 deste artigo e confirmada a não retirada dos animais, deverá ser aplicada a multa diária de 2 UFMs, que é Unidades Fiscais Monetárias, por animal localizado nos currais, baias e criadouros localizados no perímetro urbano. 3. Decorridos 5 dias da emissão da multa que trata o inciso 2 deste artigo, sem que o criador tenha retirado do local indevido os animais identificados pela fiscalização, fica a administração pública municipal, por intermédio das secretarias afins ou terceira sua ordem, devidamente credenciado, autorizada a proceder à retirada dos mesmos, ficando o infrator obrigado a suportar com exclusividade a integralidade dos custos da operação. Artigo 3º. Ficará a cargo do município de Itaúsul, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a fiscalização de currais, baias e criadouros de animais de médio e grande porte. Artigo 4º. A circulação de animais de médio e grande porte em estado de soltura às margens das rodovias asfaltadas e vias urbanas do município ensejará sua apreensão, ficando ele sob a guarda e responsabilidade do município pelo prazo de até 10 dias posteriores à data da captura. Artigo 5º. Em caso de apreensão de animais de médio e grande porte, a autoridade responsável notificará o respectivo proprietário ou possuidor, facultando-lhe a retomada do animal no prazo prescrito no artigo 4º, diante pagamento de multa constante no artigo 9º desta lei, sem prejuízo do cumprimento e combinações eventualmente exigidas pelo órgão responsável.
Parágrafo 1º. Não sendo possível a perfeita identificação do responsável pelo animal, o município, por meio das secretarias afins, dará publicidade à apreensão, possibilitando que o processo de retomada seja requerido por quem se identifique como possuidor, obedecidas às prescrições constantes desta lei. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, será providenciada a marcação e identificação individualizada do animal, desde que não configure maus tratos, para fins de reconhecimento, bem como acomodação em local apropriado. Artigo 6º. Expirado o prazo de 10 dias após a notificação ou publicação da apreensão, os animais serão leiloados em asta pública ou doados, conforme a conveniência da administração pública municipal e desde e por ato devidamente motivado. Parágrafo 1º. Na hipótese da doação dos animais, será dada preferência aos órgãos públicos ou entidades sem fins econômicos, que tenham por finalidade a atividade agropecuária, científica, educacional ou de assistência social. Artigo 7º. No ato de apreensão, realizar-se-á a inspeção visual do animal e constará da respectiva ficha de ocorrência sua espécie, idade presumida e principais características físicas, o local, data da apreensão, a assinatura do responsável pelo ato, bem como fotos dos animais apreendidos e do local da apreensão. Parágrafo 1º. O animal que apresentar aspecto doentio, sinais de moléstia ou ferimento grave, será mantido separado dos demais e receberá assistência médico-veterinária. Parágrafo 2º. Os honorários da assistência médico-veterinária e os medicamentos utilizados no tratamento do animal serão cobrados do proprietário ou responsável pelo mesmo, conforme expuser a planilha de custo a qual a administração se sujeitou para a aquisição desses produtos e serviços. Artigo 8º. A cópia da ficha contendo os dados de animais e o valor de despesas decorrentes de sua apreensão será remetida à Secretaria de Finanças do município de Itauçu para diligências cabíveis e ressarcimento de valores ao erário. Parágrafo único. Após a apuração de totalidade do débito, os valores deverão ser quitados por meio de guia própria a ser emitida pela Secretaria de Finanças do município. Artigo 9º. Os proprietários ou responsável pelo animal apreendido, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, ficam sujeitos às seguintes penalidades de multa: 1. 10 UFMs por animal apreendido. 2. 2 UFMs de diária. 3. 4 UFMs de transporte. Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa anteriormente aplicada será acrescida de 100% em cada um dos itens: apreensão, diária e transporte. Artigo 10. Todos os valores arrecadados por força da aplicação da presente lei serão revertidos à conta de um fundo específico destinado exclusivamente à manutenção ordinária do serviço de apreensão, guarda, transporte e aquisição de insumos necessários à manutenção dos animais. Artigo 11. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 12. Revogadas as disposições em contrato, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Bernardo Oliveira Lobo, aos 7 dias do mês de dezembro de 2022, vereador Colemar Vicente da Silva, do União Brasil. Justificativa. Nobres vereadores, nobre vereadora. O presente projeto de lei visa a apreensão de animais de médio e grande porte que se encontram soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana de nosso município. Esse PL deseja ainda assegurar a segurança da população itauçuense, o controle de doenças e o respeito aos animais capturados em vias públicas. Animais de médio e grande porte, quando soltos e sem a tutela de seus responsáveis, representam risco, visto que podem ser ocasionadores de acidentes, geralmente com veículos automotores, podendo causar danos humanos, materiais e também à integridade física do animal. Segundo os termos propostos, as despesas serão cobradas do proprietário ou responsável pelos animais, e todos os valores arrecadados serão destinados exclusivamente à manutenção ordinária do serviço de apreensão, guarda, transporte e aquisição de insumos necessários à manutenção dos animais. Plenário Bernardo Oliveira Lobo, de 7 de dezembro de 2022. Vereador Colemar Vicente da Silva, do União Brasil. Comissão reunida. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/22, do dia 7 de 11 de 2022, de autoria do Poder Executivo, relator vereador Colemar. Conclusão: apta à apreciação pelo plenário. A emenda trata de emendar a Lei Orgânica do município de Itauçu para fins de adequação previdenciária às regras da emenda constitucional de número 103 de 2019. 1. Relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise legal da proposta de emenda em epígrafe, lida em plenário e encaminhado a esta comissão permanente para análise e deliberação.
A proposta da emenda 0122 possui uma redação clara e objetiva dentro das formalidades gramaticais e com escorreta linguagem sobre o assunto tratado. Em suma, o objetivo é emendar a nossa lei orgânica para fins de adequação previdenciária às regras de emenda constitucional 103/19, alegando o Poder Executivo que a emenda é imprescindível à manutenção da seguridade previdenciária e que a lei aprovada em 2020 pelo município não atendeu os dispositivos necessários para a regularização do que dispõe a emenda complementar número 103/19, conforme dados da Secretaria Nacional de Previdência Social, trazendo irregularidades ao município junto à referida secretaria e ao CAPDEPREV. O projeto veio cedo, sem nenhum anexo. É o relatório. 2. O voto. O Poder Executivo, indubitavelmente, tem a competência para a proposta de emenda. No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra-se fundamento no artigo 19, inciso 2, da Lei Orgânica Itaúsuense, segundo o qual a Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta do prefeito. Em relação à matéria versada, consoante o disposto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com similar redação contida no artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, que assim prescreve. A Câmara Municipal, com sanção do prefeito, cabe legislar a respeito de todas as matérias da competência do município, e especialmente sobre. Portanto, é clara a competência do chefe do Poder Executivo para iniciar a tramitação dessa proposta de emenda à lei orgânica, sobretudo em virtude da latente e notória necessidade de adequar à Constituição da República, inclusive sob pena de perder repasses federais. A pauta é muito técnica, o que poderia inclusive ensejar análise especializada quanto à proposição, a fim de enriquecer o debate plenário, embora grande parte das modificações são reproduções obrigatórias pelos entes da Federação, simetricamente à Carta Magna. Assim, não há muito o que fazer quanto à análise de mérito das regras impostas pela emenda complementar de número 103/19 e, por consequente, a emenda à lei orgânica de número 0122. A proposta coaduna-se com o dever do Poder Público Municipal em garantir efetividade ao conteúdo da emenda constitucional 103/19, sendo que a adequação da legislação local é exigência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, órgão vinculado ao Ministério da Economia, constante na portaria de número 1348 de 2019. Portanto, não verifico nenhum vício de inconstitucionalidade e entendo que a presente proposta de emenda atende os dispositivos normativos que regulamentam esse tipo de matéria, e sendo assim, ela está em condições de ser votada pelos nobres vereadores. 3. Do parecer. Os integrantes dessa fracionária, à vista dos argumentos expendidos, seguindo o voto do relator, opinam, à unanimidade, pela submissão da proposta de emenda à discussão e votação, entendendo que a medida que se impõe, sendo o presente parecer favorável à sua regular tramitação em plenário. É o parecer, então surte a 6 de dezembro de 2022, Colemar Vicente da Silva, relator, Wesley Jean Luiz Pedrosa, Ardelane de Oliveira Silva e Narciso Silva Meirelles, membros. Declaro encerrado o expediente do dia. Encaminho as matérias para a CCJ. Declaro aberta a ordem do dia. Discussão do PL 032/2022. Segunda votação do PL 032/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PLL 014/2022. Colocando o nome da rua do Pedrinho Picolé. Segunda votação do PLL 014/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do parecer da comissão reunidas à emenda da Lei Orgânica número 01/2022. Em única votação do parecer da comissão reunidas,
a emenda da Lei Orgânica 01/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão da Lei Orgânica número 01/2022. Em primeira votação da emenda à Lei Orgânica do número 01/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Declaro encerrada a ordem do dia. Conceda a palavra aos nobres vereadores para que teçam suas considerações finais na tribuna, conforme a ordem do sorteio. Vereador Wesley. Vereador Gilberto Fonseca. Vereador Luizinho. Vereadora Kênia. Vereador Colemar. Só para agradecer a presença do novo advogado Luiz. Obrigado por também agradecer essa casa por ter visto o projeto dos animais de pequeno e médio porte no nosso município. Eu acho que é de grande importância para todos os cidadãos de Itaçuense, assim como os outros projetos apresentados junto a essa casa. Obrigado a todos, obrigado, presidente, obrigado a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer a presença aqui do nosso amigo Luiz, está aqui, agradecer a presença do meu pai, está aqui no visitando hoje. Quero aqui convocar os colegas vereadores para a próxima sessão, ordinária, que será dia 14 de dezembro às 10 da manhã, porque à noite tem evento. Então vai ser dia 14 às 10 da manhã, dia 14 e dia 15. Declaro encerrado a presente sessão, agradeço a presença de todos e obrigado, meu Deus.